sim. Olha quem está aí A também. Cristina já chegou. A querida Cris, meu Deus. Olha lá. Eu fui testar. Da outra vez, meu vídeo não me ligava, mas eu descobri, Neuzinha, o Ataliba acho que não estava. O quê? Safari não lê qualquer programa. Eu teria que conectar com o Google Chrome. Isso, é verdade. Agora deu certo. E eu tenho o Mackenzie, por exemplo, ele só obriga a gente a fazer o Chrome. Então, as coisas deles, tudo tem que ser no Chrome. Então, eles obrigam coisas incríveis, né? Mas outra dica também é você reiniciar o computador, quando acontece de não abrir o vídeo de jeito nenhum. Mas daquela vez reinicia. eu fiz isso. Bem assim, porque o Safari é difícil mesmo. O Safari é difícil. Prazer em ver você, Neuzinha, Nancy, Ataliba. Pois é. Então, Nós estamos aqui no maior papo, aproveitando antes de você chegar. Porque agora que você chegou, seriedade no pedaço. Tem que mudar o rumo dessa prosa, professor Ataliba? Tem que mudar o rumo dessa prosa? Isso mesmo, seriedade nesse pedaço agora. Olha, mas vamos combinar que o Ataliba não muda, não? Está sempre com essa carinha deliciosa. Imagina, vocês são muito amigas, muito. Não é o que eu vejo no meu espelho, não. Tem vezes que eu levo um susto. Quando eu não me preparo espiritualmente e vou logo olhando para o espelho, aquele puta susto. Agora chegou o Ronaldo. Olha lá o Ronaldo. Oi, Ronaldo. Olá, Ronaldo Batista. Olá. E aí, Batista? Tudo Mas bom? Prazer em ver vocês todos. Não, mas o professor Ataliba tem razão. Acho que eu não costumo muito olhar no espelho, só para pentear o cabelo. Porque aí não tem outro jeito, né? Mas bem de longe, assim, pentear o cabelo. Agora, quando a gente vê aquelas fotos de 20, 22 anos, a gente fala, meu Deus, onde é que está essa menina maravilhosa? Onde está essa menina maravilhosa? Onde que está essa menina maravilhosa? Mas ficou o bom espírito, ficou a alegria. Como espírito. O Carlos também apareceu ali. Olha lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Oi, Carlos. Não, todo mundo há de abrir a câmera para nós, né? Isso mesmo. Eu não sei fazer isso. Olha, Sônia, que bom te ver, Sônia. Oi, queridos. Boa tarde, bom também. Obrigada. Boa tarde. Você ficou barbudo, hein? Leonardo está barbudo mesmo, olha lá. Foi sim. Oi, Patrícia. Oi, Pati. Porque não pode ir para o barbeiro, que ele está fechado. É quarentena. Então, é quarentena. O cabelo vai crescendo, a barba, né? Você vê uma coisa. É verdade. O pior é que a quarentena já passou, mas a gente continua pondo toda a culpa nela, né? Porque a gente está mais ou menos de quarentena, né? Estamos de quarentena. Ainda estamos. Eu tenho muito medo, eu fico aqui de quarentena mesmo, porque uma velhinha tem que ficar em casa. Eu não quero sair, não. Velhinha? Não fala velhinha assim que você já me matou. Você, velhinha, isso aqui é um espírito que está aqui aparecendo. Professor, é bom a gente falar velhinho, porque aí os outros falam, você não está tão gasta assim. Que bom, obrigada. Faço a mesma coisa. Né, Cris? A gente já viu velhinha. Você está muito longe de ficar velhinha, é verdade. Eu acho também. O velhinha depois de 97. Eu comecei a chegar a essa conclusão. Também acho, no mínimo. É isso mesmo. 97 está bom. Que bom que você foi ampliando. Eu pensei que fosse depois dos 80. Não, 97 eu já pus. Já pus 97. Nós temos vou colegas que guardar estão isso, trabalhando com 97 e elas estão ótimas. Então, é possível, né? É verdade. Então é isso. Neuzinha, eu vou guardar essa, porque eu achava que com 84 eu estava super velho. Não está. Não está. E super acabado. Professor Ataliba, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Imagina, professor Ataliba, se chegar aos 84 assim, ó. Tá demais de bom. Vocês vão passar. Cabeça brilhante. Vocês vão passar. Vocês são agora, o senhor sabe, mais nova. Sabe aquele sujeito, professor Ataliba, que rege a Igreja Católica no mundo inteiro, sabe? O Papa Francisco. Sabe quando ele tem? 84. Olha só, empatou, hein? Empatou. Eu vou lá e dizer assim, olha, eu não posso pedir só a benção, eu que vou lhe dar a benção. É isso aí. Bom, Ronald Reagan... Está todo mundo aqui. Isso.
Isso mesmo. Isso mesmo. É isso, então. Mas que bom ver vocês aqui, meu Deus do céu. A gente fica muito feliz, porque o professor Taliba, ele me falou, Neuzinha, não sei, porque eu já fiz, já aconteceu. Por favor, o senhor é uma figura que vai ser muito importante a gente tê-lo lá para homenagear a Cristina. Muito importante, muito importante. Aí eu concordei na hora. Com esse argumento aí dela, concordei na hora. Foi. Ele falou, agora você já me venceu. Falei, ai, que bom, eu bati palma, fiquei muito feliz. Muito bom. E eu que agradeço pelo convite, isso sim. Então, a gente ainda tem 4 minutos para chegar às 2h30, né? Porque a gente costuma atrasar um pouquinho. Mas como o nosso papo está bom, a gente continua. Cris, como é que vão as crianças, Cris? Então, a Thaís continua em Londres, ela já conseguiu ser vacinada. Olha! Está trabalhando na Amazon. Olha! Ela é freelancer, mas ela pegou um job, como ela diz, de quase 1 ano na Amazon. E com certeza não volta. Ela já está com visto permanente, e ela vai tirar. E não ela volta, vai tirar. Né? Na verdade, é residência permanente que eles falam. Sei. Residência permanente. Ela já está lá há 8 anos, 8 anos? 8 anos ela está lá. Nossa Senhora, não tinha esse agora, então, saiu minha cidadania portuguesa, ela vai tirar dela. Então, agora a Europa também vai ser um lugar para ela. Como freelancer, ela gosta de ficar cada tempo num lugar. Então, vai abrir ainda todo o continente. Ela não volta mais. E beleza. Mas isso está bom. Essa notícia é muito boa. Para que voltar para cá? Maior orgulho. Ela consegue pagar as continhas dela, morar sozinha, ter o apartamento dela. Olha! Nossa! Então, você toda hora está lá em Londres. Então, antes da pandemia, né? Agora não anunciarem mais. Vai pegar a British Airways e pronto, e vai lá para... É isso aí. Eles estão fechados ainda? O Paulo está tentando ser empresário no Brasil neste momento. Pequeno empresário. Quem é o seu genro? Quem é o Paulo, seu genro? O Paulo é meu filho. O seu filho. São as crianças. Ninguém vai casar, Taliba. Nenhum dos dois são de casar. Não são de casar. Que bom, você não vai ser avó. Eu não vou, igual a Neuzinha, que eu morro de inveja. Não precisa casar para você ser avó, né, Cris? Na verdade, não precisa. Vocês estão antigos, é verdade. Não precisa. Vocês são antigos. Minha dó. Verdadeira. É isso mesmo. Eu consegui ter um neto, mas foi um neto só e pronto. Tá ótimo. Então, eu já sou do que quer ser avó e tá bom também, tudo bem. Né? Eu também, pelo menos um. Quem sabe um dia. Olha, eu tenho 4, eu posso repartir com vocês. Então, 2 brasileiros e 2 americanos. Isso, é só. Ainda assim, bem diversificado, né? O meu filho está lá faz 20 anos. Olha que beleza, hein? E é uma beleza. Já é cidadão americano, casou com uma moça excelente aqui de Campinas. E ele tem um site, né, professor Taliba? Um site maravilhoso seu filho tem. Pois então, ele volta e meia aparece lá. Ele ficou mais careca do que eu, isso que eu não achei certo. Que interessante. Em compensação, os 2 filhos dele, cabeludos, assim, cabelão. Que amor. Que a Cris, a minha nora, tem um grande cabelo. E é muito bonita e muito trabalhadora, cientista que nem o marido. Beleza. Os 2 estão juntos desde a graduação. Nossa, que beleza. Pois fizeram a graduação aqui, mestrado, doutorado na USP, em patologia bucal, pós-doutorado no National Institute of Health, lá em Bethesda, e aí concorreram a 2 empregos e ganharam em primeiro lugar nos 2 e escolheram Ann Arbor. Eu achei ótimo, que foi lá que nasceu a linguística aplicada. Sabia? Já falei para a Taliba, isso orgulha todos os brasileiros, porque às vezes nossa imagem é tão denegrida dentro do acadêmico, quando aparece um casal assim, nossa, abre as portas para muita gente. É verdade. Sim. É verdade. Eles têm um grupo grande de pesquisadores lá, já são associate professors, quer dizer, eles estão a um passo de... Nossa, apareceu outra pessoa, eu acho que na hora de começar, né? Opa! Começando. Vamos lá. Antônio, querido, abre essa câmera, que você é muito bonito para nós aparecer. Antônio!
Luara, Francisco, Antoninho, Alfredo, Lu, abre aí, Lu. Linda menina, Lu. A Lu está aberta? As meninas da Neuzinha. Pronto, vamos lá. Então, nós podemos começar. Nós podemos, para nós sermos bem pontuais. Chegou. A Cida já chegou, olha aí, ó, que bom. Então, a gente tem que ser pontual, porque, afinal de contas, nós temos que homenagear a filha da Cristina Altman, né? Que mora em Londres, então ela deve ser pontual, porque a gente fala da tal da pontualidade britânica, então nós vamos começar. Então, pessoal, nós estamos aqui, então, com o objetivo de fazermos uma homenagem à Cristina, e nós escolhemos justamente a data em que nós fazemos, esse ano, nós fazemos 25 anos de grupo, né? Então, é um grupo que está consolidado há 25 anos, ele começou pela mão da Cristina, a Nancy é minha vice-líder hoje, a Nancy começou também pelas mãos da Cristina, então nós temos uma ligação muito forte de amizade intelectual, porque quando eu conheci Cristina, ela me levou para o grupo que ela tinha recém-criado na Ampol, né? Ela disse, não, vem trabalhar comigo, que vai ser muito bom, você vai conseguir fazer um trabalho bom, e eu acabei entrando na história da Cristina, portanto, ela tem uma bela lábia, pois foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Entrei no grupo da Cristina, e daí fundei o meu próprio grupo, e isso faz 25 anos, portanto, é uma data que marca muito mesmo para mim, a estabilidade dentro da HL, né? O que está me deixando muito feliz, porque hoje em dia nós temos tido um reconhecimento muito maior, também graças ao Ronaldo, que é o pupilo de Cristina, né? Que também tem aberto caminhos na Abralin, na Ampol e tudo mais, e a todos os outros que estão aqui, que gostam da Cristina e que seguem a Cristina desde aquela época em que ela começou com essa história de historiografia, né? Essa história de historiografia. Então, a gente não quer falar muito, mas as pessoas que estão aqui estão para ver mesmo vocês, e o professor Ataliba foi convidado por quê? Porque o professor Ataliba, ele é aquele que prefaciou o livro de Cristina, que é um livro base para todos nós quando vamos começar com a historiografia da linguística. Então, nós temos dois nomes aqui que são extremamente importantes, e eu falei para o professor Ataliba, antes de vocês todos chegarem, que eu não ia fazer leitura de lattes de ninguém, mas que eu ia dizer para vocês, do professor Ataliba, que ele é um grande linguista, é um linguista brasileiro de renome mesmo, ele tem obras maravilhosas, entre elas essas gramáticas que ele fez do português brasileiro, a língua falada no ensino, portanto, ele tem uma perspectiva muito aberta, não é? Uma coisa assim, muito focada, mas abertas às possibilidades que ele nos dá em relação à língua falada na escola e fora dela, né? Portanto, é um linguista de renome que tinha que estar aqui conosco para fazer homenagem à Cristina. E a Cristina também eu não preciso falar, porque todo mundo que está aqui conhece Cristina Altman, que é outra linguista brasileira de renome também, não é? E os dois têm renome aqui e fora daqui, não é? Então, são grandes colegas mesmo, e a Cristina que introduziu a historiografia da linguística no Brasil, portanto, tem um reconhecimento de todos nós, né? Então, eu fico muito feliz mesmo, tenho certeza que Nancy também, que vocês estejam aqui conosco, é uma honra mesmo. A Nancy falou isso para a professora Taliba, e eu acho que é isso mesmo. É uma honra nós estarmos com vocês dois aqui, considerando que vocês são quem são. Tá bom? Então, eu agradeço muito, Nancy também agradece muito, Ronaldo agradece muito, Soninha, todos nós do grupo, Carlos, Patrícia, Mônica, Marinês, enfim, todos que estão aqui, há inclusive alunos aqui que não são do grupo, mas que pertencem ao interesse do grupo, né? Que é o Antônio, o Felipe, que é aluno do Mackenzie, o pastor também, ali o pastor que se chama José, o Mário Sérgio, que foi meu orientando, e depois foi pesquisando, está ali, e o nosso querido Ricardo Cavalieri, enfim, todo mundo que está aqui, eu agradeço muito a presença de vocês, e professora Taliba, eu passo a palavra para você, porque você é o grande mentor aqui dessa reunião também. É sim. Nossa, Neuzinha, desse jeito, eu vou ter que ser absolutamente brilhante aqui, porque senão a Neuzinha vai ficar mal com os amigos. Essa Neuzinha ultimamente anda mentindo, anda mentindo, ultimamente. Mas, Neuza, olha,
E eu que agradeço a você por esse convite, é muita honra estar com tantos colegas importantes, estudiosos e interessantes para a gente ver assim, pessoalmente, porque nem sempre a gente vê, só sabe de nome, né? A Cristina vai me desculpar, mas ela vai ouvir um texto que ela já ouviu uma vez. Então, acho que você já sabe qual que é, né, Cristina? Eu escrevi um texto aqui intitulado Da Crônica à Historiografia Linguística, a presença de Cristina Altman. A historiografia linguística no Brasil compreende duas fases, AC e DC, antes da Cristina e depois da Cristina. Anteriormente à nossa homenageada, a produção de textos historiográficos limitava-se a um conjunto de crônicas que procuravam documentar o que se vinha fazendo no Brasil em matéria de filologia, gramática e linguística. Alinham-se nesse gênero, entre muitos outros, Prete, 81, 87, Cunha, 85, Calu, 99, Dias de Moraes, 94, Salles, 2001. Eu mesmo andei dando meus pulinhos de cronista, escrevi aqui uns textos em 67, 71, A e B, 72, 81, 88, 9, 90, 94, 90, enfim, até 2017, soltei um monte de crônicas aí. Depois eu parei, que quando eu li o livro da Cristina, eu falei, agora chega, agora a coisa agora é científica, não é mais assim desse jeito. Um desses textos foi escrito com o nosso homenageado, de modo que já penso em passar no SEDOC e pedir que o centro que ela criou lá na USP, e pedir minha carteirinha de historiador da linguística. Olha que atrevimento. Redigidos no formato de documentário, as crônicas que antecederam este momento científico, né, concentravam-se numa obra sucedendo-se os seguintes elementos. Primeiro, identificação do tema desenvolvido. Segundo, o que já se sabia sobre aquele tema, mencionando-se outros autores que tinham publicado na área. Depois, um resumo do texto, enfim, uma avaliação do texto, que esse era até o ingrediente facultativo, porque nem sempre a gente tinha as ferramentas para fazer essa avaliação. Por vezes, essas crônicas historiavam também sociedades científicas. Haveria alguma epistemologia adequada à historiografia linguística? Alguma ou algumas teorias? E quanto à metodologia, alguma relação com outras histórias da ciência? Como tratar... Pagamentos que você quer clicar para você fazer. Opa, tem gente com o microfone aberto. É. Pronto, desculpe aí, professor. Então, parece que ninguém sabia, pois na época das crônicas não havia um roteiro regulado pela disciplina historiografia linguística, que surgiria mais tarde. Estávamos nesse amadorismo todo quando apareceu no universo da linguística brasileira a Cristina Altman. Cristina doutorou-se em linguística pelas universidades católicas de Louvaina, realizou estágios pós-doutorais, e de São Paulo, em 93. Realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Harvard, no MIT, em 99, na Universidade de Amsterdã, em 2006, no Instituto Ibero-Americano de Berlim, em 2009, e na Tokyo University of Foreign Studies, em 2010. Veja só como andou a nossa Cristina por aí. Chegou a São Paulo e foi logo fundando o SEDOC, esforço tremendo, mas ela já sabia que sem documentação tratada arquivisticamente, há pouco o que fazer em termos de história. Assim como a Companhia Científica de Álvaro Coelho e de vários pós-graduandos, instalou um vasto programa sobre a emergência, o desenvolvimento, a institucionalização e a profissionalização da ciência da linguagem ao longo de uma tradição de pesquisa. Estão ouvindo bem? Tá. Apareceu aqui uma coisa na minha tela. Sua primeira produção de vulto foi sua tese de doutoramento, Unificação e Diversificação da Linguística, Pesquisa Documental de Produção Linguística Brasileira Contemporânea, 1968 a 1988. Portanto, ela varreu aí uma área de 20 anos. A tese é uma análise abrangente da produção linguística nesse período. O objetivo da pesquisa e a proposição de uma análise metodológica e socio-historiográfica da linguística brasileira contemporânea afastou-se das crônicas, pois focalizava, primeiro, suas relações com as tradições filológica, dialetológica e gramatical. Segundo, seus processos de institucionalização. Terceiro, suas concepções sobre o objeto material da ciência da linguagem. Quarto, seu estatuto perante a linguística europeia e norte-americana. Ela utilizou e continua utilizando materiais de análise tais como
periódicos publicados no período, literatura sobre esse material, resenhas, obituários, prefácios, questionários e entrevistas. Com essas atividades, ela nos ensinou que agora não bastava ler textos escritos, era necessário correr atrás de materiais primários, produzidos pelo pesquisador, examinando-se tudo de uma forma controlada, sob orientação teórica. Para quem estava habituado a ler crônicas sobre linguística, o encontro com os textos de Cristina e seus associados representava um mundo novo e surpreendente. Adeus amadorismo. Agora, havia um modo articulado de lidar com a história da linguística, visto que a nova disciplina exigia de seus cultores, primeiro, familiaridade com o processo de criação do pensamento. Segundo, conhecimento dos dos princípios gerais das línguas naturais. Terceiro, conhecimento das teorias linguísticas. Quarto, familiaridade com as diferentes metalinguagens, como, por exemplo, o que entender por artigo ou por caso gramatical nas línguas não indo-europeias, como acontece com as línguas indígenas brasileiras. E, finalmente, identificar a agenda da linguística por contraste com o que se vinha fazendo em filologia e gramática. Outros quesitos absolutamente novos trazidos ao Brasil pela historiografia linguística, vale dizer, pela Cristina, foram indagações sobre a questão da autopercepção dos autores enquanto produtores de um conhecimento especializado. Como eles se viam enquanto filólogos, gramáticos ou linguistas? De que modo a ciência produzida refletia essas percepções? Vejam que estamos agora a anos-luz da superficialidade dos textos lidos e resumidos pelo pessoal das crônicas. Agora, os textos científicos são escavados, revelando sua ossatura interna num labor arqueológico que nos revelava como eles foram produzidos. Começaram a vir à luz relações insuspeitas entre momentos da linguística ou entre a linguística e outras ciências humanas. Espantados com essa apresentação fina da linguística, certamente muitos de nós, da geração pré-cristina, considerávamos espantados que estávamos lidando com uma ciência muito mais complexa. Nós mesmos que vimos lidando com isso, com linguística, só nos demos conta dessa complexidade quando a Cristina foi mostrando esses traços. Não se tratava mais de ficar picando morfema, como dizia a Tânia Alckmin, minha colega aqui da Unicamp, nos anos 80. A tese de doutoramento da Cristina, intitulada Unificação e Diversificação na Linguística, pesquisa documental de produção linguística brasileira contemporânea, deitou um olhar de raio-x sobre a linguística feita por aqui, de que resultou um mapeamento detalhado da produção linguística brasileira em periódicos. Ela focalizou os textos em que se discutiam os principais centros de interesse e a estruturação dos grupos de especialidade. Aprende-se nesse livro que a emergência de uma prática linguística no Brasil se traduziu, de maneira geral, pela oposição criada sempre entre dois eixos, ou era filologia ou era linguística, ou se estudava o texto ou a sentença, a diacronia ou a sincronia, se fazia descrição ou se fazia explicação, era o conteúdo que a gente focalizava ou a forma, era a Europa ou os Estados Unidos, como abastecedores de teóricos da linguagem e de outros estudos. Tudo indica que a linguística brasileira caminha ao encontro de sua especificidade pelo objeto, não pelo método. Será que nossa linguística não poderia caminhar ao encontro de elaborações teóricas? E já que estamos reunidos aqui, lanço essa provocação à geração da Cristina. Não estaria mais que na hora de se institucionalizar em nossos departamentos de linguística um programa de pós-doutorado voltado para o desenvolvimento de teorias linguísticas? Não estaria mais do que na hora atenuar nosso estatuto de importadores de teorias, virando a chave para de produtores de teorias linguísticas? Como se pode ver pelos textos produzidos pelo SEDOC e por outros centros de reflexão, a linguística brasileira conheceu um grande desenvolvimento nos últimos 30 anos. Projetos coletivos de pesquisa foram desenvolvidos, abrangendo o português brasileiro em sua sincronia e sua diacronia, as línguas indígenas que sobreviveram, as manifestações linguísticas dos africanos para cá trazidos, além dos contactos linguísticos entre o português brasileiro e a língua dos imigrantes. Observa-se nos primeiros textos então produzidos, e ainda hoje, tanto quanto naqueles apresentados em encontros científicos, que os linguistas brasileiros elegiam e continuam a eleger uma teoria de prestígio desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa.
Essas teorias foram ali desenvolvidas com fundamento nas análises empíricas das manifestações linguísticas locais. É óbvio, né? Não precisa nem falar uma coisa dessa. Esse procedimento foi e continua sendo indispensável. Quanto mais empiria, mais teoria, a gente costuma dizer, né? Entretanto, um expressivo conhecimento da nossa realidade linguística sugere que se dê um novo passo na direção do desenvolvimento de generalizações com base nesse conhecimento. Precisamos amadurecer. Uma única universidade poderia dar conta desse objetivo, criando um programa de pós-doutorado? De maneira alguma. Precisaremos dispor de uma espécie de programa interinstitucional de pós-doutorado em teorização linguística. Nossos programas de pós-graduação se agitam o tempo todo para ter uma boa avaliação pela CAPES. Por que não se agitariam também para unir seus esforços na direção da construção de teorias linguísticas? Aqui deixo esse desafio à geração das Cristinas, fundamentado no muito que já fizemos e no muitíssimo que ainda precisamos fazer. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Cristina, pela sua presença entre nós esse tempo todo. E muito obrigado, Neuza, pelo convite. Professor, é isso mesmo, hein? A Cristina tem um papel tão importante e ela pode continuar tendo esse papel importante muito tempo ainda, né? E essa sua proposta e provocação, acho que ela é muito bem-vinda. Se não pensamos nisso até agora, precisamos começar a pensar. Afinal de contas, a sua provocação aí é muito intensa, né? Fazer um desenvolvimento das teorias linguísticas por aqui. Ó, acho que é uma provocação bem instigante mesmo, e vamos ver se alguém responde a isso, né? Eu agradeço muito, professor, e esqueci de falar que a Seda está aí, a Marinês. Bom, eu não falei todo mundo, mas todo mundo está muito bem querido aqui por mim, tá bem? Então, agora a professora Taliba fez a sua homenagem, e eu peço então para a Cristina falar. Por favor, Cris, é a sua vez. Então, a Neuzinha me deixou muito à vontade para falar o que eu quisesse, mas, em primeiríssimo lugar, eu preciso agradecer, especialmente a Hélio e o Ronaldo, né, por serem tão generosos, a palavra é essa, a Taliba, muito mais do que nós todos. Sabe que a vida acadêmica nem sempre é generosa assim, né? Alguns têm sorte, eu tive muita sorte. Também tive sorte de ter o Ataliba na minha banca, em todas, mas a primeira foi a de doutorado, e que ele faz a mesma coisa, Neuzinha e todos os que estão aqui presentes. Ele me provoca. Ele diz, vamos ver se você vai ser só uma doutora, Cristina, ou se você vai criar um centro e uma disciplina de historiografia linguística, né? Realmente, eu me senti desafiadíssima. Então, eu espero que vocês levem a sério o desafio que ele acabou de colocar, porque é sério. Ele quer dizer isso mesmo. Ele está esperando que a gente leve adiante e faça acontecer esse desafio. Foi realmente o Taliba. Não que eu não pensasse nisso, mas naquele momento eu não pensava isso, não. Naquele momento eu tentava, era me sair bem no doutorado, e olhe lá, hein? E olhe lá. Mas logo em seguida, talvez o que me ficou na lembrança de toda aquela banca, porque as emoções atrapalham um pouco a memória, né? Foi esse desafio do Ataliba. Então, é extremamente significativo para nós todos que o Ataliba esteja presente aqui hoje. Eu agradeço mesmo a presença, né? Como simbolicamente é muito importante que o Ronaldo esteja aqui, o meu queridinho. Eu vou contar umas coisas de você, viu, Ronaldo? E a Neuzinha, claro, né? A Neuzinha que modestamente me coloca como locomotiva desse movimento todo, mas o SEDOC também faz 25 anos, a Ampol também faz 25 anos, então veja que nós começamos, na verdade, todos juntos, né? Inclusive, antes de eu ir para a Bélgica fazer esse doutorado de historiografia, eu fui até a PUC na defesa de doutorado da Neuzinha,
né, que era justamente perto de alguma coisa que eu estava pensando naquele momento, né? Ela fez um doutorado sobre as gramáticas portuguesas, as gramáticas, vamos dizer assim, naquele momento antigas, né? E eu já estava com a atenção voltada para a história da linguística, que eu achava, na verdade, sem discriminar muito bem o campo, mas eu achava, o meu interesse metateórico passava por ali, né? Então, a rigor mesmo, né? A Neuzinha é que deu um start em nível acadêmico, em nível de doutorado, uma pesquisa bem próxima da historiografia, né? Então, esses 25 anos do grupo, o IPPUC, e esse grupo de historiografia da língua portuguesa, essas meninas todas, essa convivência toda, nos marcou também. Eu diria que desde aquele momento, em 89, o que nós começamos foi uma grande camaradagem acadêmica, de trocas, de participação, houve muito empenho das meninas da PUC, éramos todas meninas mesmo, né? Mas houve todo o empenho das meninas da PUC, eu não sei como a Neuzinha fazia, mas ela arrumava dinheiro para a gente trazer, como trouxemos, não só grandes linguistas do Brasil, professor Arion, muito bem lembrado, professor Evanildo Bechara sempre, né? Mas também tivemos encontro em que participaram o Körner, tudo em parceria, né? O próprio Körner, o Ivan Hofhohen, nosso colega de Oslo, que então nos ajudou a começar a linguística missionária. Fora as grandes, como eu posso dizer, os grandes intercâmbios também de alunos e pesquisadores, jovens pesquisadoras, como a Seda, a Nancy, hoje já sêniores, tão sêniores quanto nós todos somos, né? Vejo aqui o Ricardo, não quero nem nomear, porque com certeza vou omitir nomes importantes, o Borges, também nosso companheiro de empreitada, esse tempo todo nessa camaradagem. Eu tive realmente muita sorte, a Taliba, ao procurar realizar aquele seu desafio inicial desde 93, de primeira mão, imagina, quem éramos nós, o que era historiografia naquele momento, mas, sei lá, me deparei com pessoas assim, como a Neuzinha, como o Borges, outros colegas do Rio, Maria Carlota, outros colegas da UF, como o Ricardo Cavalieri. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, mas eu gostaria de não esquecer algumas coisas que eu preparei a partir do meu memorial. Eu ia ler o texto do Ronaldo, que abre esse livro maravilhoso, generosamente também subintitulado em homenagem a Cristina Altman. Deixo meu agradecimento explícito aqui aos colegas que participaram, além dos parceiros, orientadores e parceiros, o Pierre Swiggers, o Otto Schwartz, o Konrad Körner, especificamente nesse volume, de Eli Palma, Nancy Casagrande, Maria Carlota Rosa, Ricardo Cavalieri, Borges Neto, o Alessandro Beccari, o Eduardo Vieira, o Leonardo Gueiros, claro, Neuza Bastos e Ronaldo Batista, que dedicaram esse tempo enorme, essa parte do seu estudo para montar um livro de historiografia, das questões de historiografia, a que eu me refiro rapidamente a seguir, né? Bom, eu dizia então que eu ia ler o texto do Ronaldo, que resumiu muitíssimo bem, vamos dizer assim, a nossa trajetória conjunta até esse momento, mas aí eram tantos os elogios, tantas as delicadezas, que eu voltei para o texto do meu memorial e selecionei alguns aspectos que eu não queria deixar aqui gravados, né? Nessa ocasião em que nós todos celebramos 25 anos de cooperação, de camaradagem, de busca, de pesquisa, de trabalho, e desentendimentos também, por que não? Né? Tudo isso faz parte da nossa trajetória e a gente aprende com eles. Mas, enfim,
Resumidamente, para a geração que desponta agora, bem depois da gente, vamos dizer assim, é preciso que vocês imaginem um mundo da minha formação acadêmica, um mundo em que, nos anos 60, o Brasil era um país rural. Taliba foi um dos grandes subversivos desse momento, já faço referência a isso, mas era um momento em que o Brasil ainda era um país rural. Nós vivíamos divididos entre dois eixos, os eixos da Guerra Fria, vivíamos dividido também entre um mundo revolucionário às avessas, né? Um mundo político bastante fechado, um mundo em que viajar de avião era uma tarefa impossível. Consequentemente, era um mundo fechado academicamente, era um mundo muito restrito àquilo que nós podíamos fazer entre nós, com um certo atraso, vamos dizer assim, porque as notícias, as novidades, o intercâmbio acadêmico era muito demorado, né? E era um momento politicamente difícil e, principalmente, nós tínhamos uma espécie de tradição colonial que nos fazia, se é que a gente já se livrou disso, a Taliba coloca aí a questão da originalidade, da reflexão brasileira sobre a sua própria prática, né? Mas que nos faziam sentir sempre atrás do que se fazia nos chamados centros linguísticos de ponta. Parece que nós estamos sempre correndo atrás da última ideia, do último paper publicado na Europa, do último paper publicado no MIT, e assim por diante, né? Esse foi o mundo da minha formação no Brasil. Vejam que a gente avançou muito nesse sentido, né? Quer dizer, o fato de mandar linguistas, os jovens pesquisadores ou alunos para estudar no exterior foi uma conquista dos anos seguintes, das décadas seguintes, e bastante recente, né? Quer dizer, fazer um pós-doc no exterior, ter essa oportunidade de interagir com colegas dos centros acadêmicos, vamos dizer assim, de ponta, era uma aventura, em todos os sentidos, né? E nós, brasileiros, éramos raros, né? Eu tive sorte aí também, quer dizer, foi um momento em que eu fui recebida na Universidade Católica de Louvain, eu fui levada lá por conta do professor Ramon Parret, que era um filósofo da ciência que também fazia o circuito Unicamp e Universidade de São Paulo, ele que desperta, vamos dizer assim, a minha segunda vocação, essa vocação metateórica, né? E, através dele, eu fui, então, introduzida na Universidade Católica de Louvain, né? Foi aí que eu saí, realmente, no intervalo eu saí em 90, mas nesse intervalo foi a defesa da Neuzinha a que eu me referi, né? Já dentro eu já buscava alguns pares que poderiam eventualmente se interessar por essas ideias, por essas questões que não estavam ainda nada claras, né? Mas foi em Leuven que eu pude experienciar uma vivência acadêmica até então desconhecida. Não sei até que ponto os jovens conseguem abstrair, imaginar isso, né? Mas era uma aventura. Quer dizer, no nosso departamento de linguística, eu fui a primeira que conseguiu essa façanha. Não sozinha, foi com a ajuda dos colegas já doutores, já sêniores, naquela época. Quer dizer, houve uma espécie de pressão para que eu, que não havia me doutorado ainda, conseguisse sair e complementar o estudo, então, no exterior. E nessa estada em Leuven, eu tive o privilégio de me sentar à mesa com o professor Parret e mais 2 ou 3 linguistas da universidade para discutir minhas ideias sobre um projeto de doutorado sobre o campo de conhecimento da linguística. As ideias eram pretensiosas e vagas, mas isso os jovens não precisam se preocupar muito. A gente, quando é jovem, é muito pretensioso, muito arrogante.
uma parte, a ignorância é parte responsável por isso, mas é bom que seja assim, porque eu acho que se a gente soubesse tudo que pode nos fazer quebrar a cara, se a gente for por esse ou aquele caminho, vai nos tolher. Então, essa ousadia, essa vamos fazer, vamos que acontece, está aí o desafio de hoje da Taliba, né? Ele realmente ele é privilegiado e deve ser compreendido assim. Então, mesmo reconhecendo essa pretensão, essa arrogância inicial que eu tive, eu agradeço a ela me levou bastante longe e permitiu que eu levasse outros jovens bastante longe. Eu vou falar já seriamente, como sugeriu a Taliba da Ampol. Nossa, aqueles jovens e aquelas jovens do SEDOC, quando nós fizemos esse encontro da Ampol, na UF, até foi em 2000, acho, né? Foi aquela loucura, nós fomos no Rio de Janeiro, montamos painéis enormes, painéis de 1,90 m, que traduziam, visualizavam o projeto que a gente estava naquele momento, que era o tratamento da diversidade linguística das línguas do Brasil. Parte dos meninos foi na boleia do caminhão tomando conta desses painéis. Ronaldo Batista foi o principal deles, só faltava ele levar uma bandeira SEDOC naquela boleia. Esses meninos ficaram horas, olha só se a mãe deles sabem que eu deixei eles fazerem isso, e na boleia do caminhão para o Rio de Janeiro para a gente fazer aquela exposição, né? Quer dizer, essa juventude ousada, atrevida, da qual a gente agora, na maturidade, fala, meu Deus, como é que foi que a gente teve energia, ousadia para fazer tudo isso, mas era essa a nossa massa na época. Isso eu intuía muito bem, nunca me arrependi, era dessa massa que a gente era feito. Naquele momento, eu não quis participar de grupos com escolas e profissionais mais experientes, não porque eles não fossem legais, era porque não era a minha naquele momento, né? Eu tinha um desafio, um projeto, uma ideia para desenvolver, e, sem dúvida, a Neuzinha era outra. Imagina, a gente não era nada, logo entra o IPPUC, entra com dinheiro, entra promovendo encontros parciais, encontrinhos, encontrões, né? E logo entra também a professora Ângela Vaz Leão, do Rio. O Borges foi nessa aventura aí. Fomos fazer um encontrinho em Belo Horizonte, sem saber de nada. Ela também era da PUC de Belo Horizonte. E iam as meninas, e iam depois os meninos. O Ronaldo foi durante muito tempo o único menino do grupo. Ele era a nossa dose necessária e irritante de racionalidade, como eu tantas vezes falava, né? Mas, enfim, foi isso que acontece quando eu volto, então, de Leuven, né? Não posso esquecer de louvar também a professora Geraldina Portuita, foi a co-orientadora desse doutorado. Ela imaginava que eu, indo para fora, receberia muito mais influência de fora, de Leuven. De fato, foi lá que eu fui orientada pelo professor Pierre Swigers, mas outra pessoa também, de uma generosidade e modéstia invejáveis, grande pesquisadora, grandíssima pesquisadora, Geraldina Ripper. Ela abre esse espaço institucional para esse doutorado sanduíche, foi sempre uma leitora crítica, ela faz, inclusive, para essa tese de 93, a que a Taliba se referiu, ela faz todas as análises estatísticas de que eu, pela minha formação lacunosa nesse sentido, não era capaz de fazer. Mas, enfim, eu não segui cursos formais em Leuven, né? Por ser um doutorado sanduíche, eu me dediquei bastante à pesquisa, mas eu fiz um curso introdutório de lógica. Achei outro dia o caderno aí desse curso que eu fiz em Leuven. Eu sentia falta já dessa meta-linguagem formal para tratar dessas teorias. A tese de uma orientação acabou indo para outra direção ao longo dos anos, isso também é comum, né? Mas eu tirei da convivência intelectual de uma universidade como a de Leuven o máximo. Eu me lembro dos seminários de Humberto Eco, que depois virou o livro The Perfect Language,
em busca da língua perfeita, né? Quer dizer, tudo isso acontecia lá. Mas, nesse momento, então, com a ajuda de Swigert, mesmo do Hermann, as principais delimitações sobre o meu projeto de doutorado já estavam feitas nesse momento, no início dos anos 90. Né? As tradições brasileiras de pesquisa linguística, com forte orientação histórica e sociológica, influenciada que eu fui pela leitura do livro de um antropólogo anglo-canadense chamado Stephen Murray. Ele publica uma tese, ele defende 10 anos antes, ele defendeu na Universidade de Edmonton, no Canadá, uma tese que se chamava Group Formation in Social Sciences. Eu fiquei encantada com aquilo, e aí eu entendi que, em vez de fazer um trabalho do tipo que o Borges faz hoje muito bem, a turma do Paraná fazem brilhantemente bem, eu ia dar uma orientação sociológica para a linguística brasileira. E aí eu não estava mais no terreno da epistemologia, né, nem da lógica, eu estava no terreno da historiografia. Né? Foi mais ou menos assim, sem querer querendo, que eu chego no tema que deu origem a todo esse projeto, a todos nós, a tudo que a gente tem feito nesses 25 anos. As proposições de Murray, entre as de vários outros filólogos, filósofos e sociólogos das ciências, que eu li naquela época, apontavam para o fato de que o percurso histórico das ciências da linguagem seguia uma dinâmica diferente da morfologia uniana. Eu me refiro ao conhecido estrutura. Alguém está com o microfone ligado? Obrigada. Eu me refiro à estrutura das revoluções científicas, a morfologia, de Thomas Kuhn, de 1962. Né? Quer dizer, eu indo para a historiografia, eu começava a perceber toda uma outra dimensão que dizia respeito à nossa cultura científica, à nossa cultura acadêmica brasileira. A supremacia momentânea de um quadro teórico em linguística não implicava no desaparecimento de outros. Embora estruturalismos e gerativismos tivessem se estabelecido como linhas de pesquisa hegemônicas do campo, não se podia dizer que tivessem conseguido unanimidade em termos de continuidade de produção. Com efeito, também no Brasil, estruturalistas e gerativistas perceberam-se membros de comunidades paradigmáticas diferentes que ocuparam sucessivamente o centro das atenções da comunidade acadêmica, o que era muito diferente do que afirmar que suas teorias constituíram paradigmas científicos diferentes, sucessivos e incomensuráveis. Né? Essa releitura de Kuhn, mas já voltada para as ciências humanas, no caso de Murray, e no caso da linguística, das ciências linguagens, com certeza conhecedores reconheceram aqui Del Hymes, no seu texto Tradition and Paradigms, originalmente de 74. Né? Mas, enfim, o avanço no sentido denotativo do termo, do conhecimento que produzimos em ciências da linguagem, ocorria não só por rupturas e descontinuidades, mas também por acumulação e continuidades. Ou seja, havia momentos de divergência e de diversificação, mas também havia os de convergência e unificação, e ambos pareciam ser igualmente importantes para o refinamento do conhecimento produzido no âmbito da disciplina, onde o título original da tese, né, que será depois a pesquisa linguística no Brasil, numa segunda edição brasileira. A questão do desenvolvimento da linguística e da sua historiografia se apresentava mais complexa do que a sucessão cronológica de paradigmas concorrentes. Em consequência, a multiplicidade e diversidade de materiais, enfoques, teorias e métodos que caracterizavam a produção linguística brasileira podia ser visto como um reflexo particular desse processo mais geral de pulverização das ciências da linguagem em múltiplas direções que, no espaço de poucas décadas, sofreram várias descontinuidades. As leituras em filosofia, história e sociologia das ciências, campo fascinante que me foi apresentado por Pierre Swigert, me conduziram, pois, para a elaboração de uma historiografia da linguística brasileira que pretendia se debruçar não somente sobre as ideias linguísticas que aqui circulavam,
enquanto produto acabado, mas também sobre os seus mecanismos próprios de produção e recepção. Eu entendi que os diferentes momentos que contribuíram para a formulação do conhecimento linguístico também faziam parte do seu processo histórico. Assim, a detecção das várias formas sob as quais se apresentou o conhecimento linguístico no Brasil, no seu processo histórico, os principais meios de difusão e propagação desse conhecimento, as possíveis razões para o seu sucesso ou fracasso, os critérios de seleção e solução de problemas, bem como a dinâmica dos agentes envolvidos nesses processos, foram os eixos principais a partir dos quais se desenvolveu minha reflexão sobre a produção linguística brasileira contemporânea. Naquele momento, claro, porque isso logo vai se expandir para um grupo de jovens alunos que, sem saber bem como, entraram nesse projeto, e outros colegas, como a Neuzinha, como o Borges, como a professora Angela Basleão, também. Né? Rosa Virgínia Matos e Silva também, sem dúvida alguma. Embora ela fosse do grupo de Linguística Histórica, ela se ofereceu para ser o 5º membro, se fosse preciso, para a criação desse GT. Era a regra da Ampol que houvesse 5 pesquisadores de instituições diferentes no Brasil, para a gente constituir um grupo de trabalho, né? Bom, esse trabalho todo, ele significa, então, o meu encontro com a historiografia linguística enquanto objeto legítimo de estudo e pesquisa acadêmica, e como não podia deixar de ser, um trabalho da nossa natureza, um laboratório de reflexão sobre os métodos de trabalho das ciências da linguagem e sua historiografia. Né? Aí se cria esse grupo informal de alunos, que logo em 93 se formou, ele em 95 se transforma no SEDOC, né? Outro comentário aqui, paralelo, em off, o SEDOC só foi institucionalizado para valer de verdade recentemente, viu? Naquele momento em que ele foi criado e passou a existir, ele passa pelo Conselho de Departamento para ser aprovado, para prosseguir na sua institucionalização, mas ele foi negado. A colega relatora do pedido de institucionalização de existência do SEDOC negou. Ela falou que a gente precisava mais trabalhar do que institucionalizar as coisas. E vejam você, o SEDOC viveu quase 20 anos sem existir. Todo mundo achava que o SEDOC existia, mas não existia, não. Ele foi negado. Claro que eu poderia recorrer, mas eu também mandei as favas, como diria o Taliba. Também não quero institucionalizar nada. Estamos indo aqui muito bem, muito obrigada. E foi assim que os jovens todos se especializaram e fizeram seus mestrados e doutorados com o grupo que a gente já chamava SEDOC, já fazia parte oficial do GT da Ampol, como eu disse, todos fazemos 25 anos juntos, né? Mas sabe, a Taliba não fez a menor diferença. O desafio estava aqui já tinha jovens, já tinha o grupo do Paraná, já tinha a dona Ângela em Belo Horizonte, na Bahia, nossa, a Rosa Virgínia dava todo o apoio para nós, e aqui em São Paulo a gente tinha a PUC, sabe, estava sendo feito. A expressão do Borges era um grande balão de ensaio, o SEDOC. Como a gente errou, meu Deus! Mas a gente também acertou várias coisas. Eu sempre imaginava aquele blow, 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 aquele balão de ensaio gerando ideias e tentativas, houve teses boas, houve teses malucas, mas foi isso. Antes de me aposentar, aposentar é uma coisa, pessoal, parar de trabalhar é outra coisa. Os jovens não sabem disso, mas são duas coisas completamente diferentes, né? Antes de eu me aposentar oficialmente na Universidade de São Paulo, o que foi em 2017, né? Foi um processo, foi até o final do ano, foi que eu efetivamente levei a cabo a institucionalização do SEDOC. Eu falei, não, antes de ir embora, eu preciso deixar isso aqui arrumado. Foi aprovado de cara pelo departamento, que nem lembravam que tinha havido essa recusa. Ele foi aprovado, foi adiante, sobre uma relatoria
muito generosa também da colega Marli Quadros, de outro departamento. Ele foi finalmente institucionalizado enquanto tal, enquanto centro oficial do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, né? Isso foi em 95, né? Para ver como realmente nós caminhamos juntas. Aliás, eu marquei aqui algo que aconteceu logo no começo da minha chegada da Universidade de São Paulo. Eu fui convidada para paraninfar uma turma de fonoaudiologia. Eu era auxiliar de ensino e fui dar aula no curso de fonoaudiologia. Então, o departamento de linguística oferecia essas disciplinas para o curso de fonoaudiologia. E esse paraninfado foi, nossa, eu era muito jovem, imagine, auxiliar de ensino, não lembro se eu era mestre, já devia ser, né? Mas não, com certeza não era doutora. Então, eu me lembro que eu disse a elas, eu digo aqui no memorial que devo ter esse discurso guardado em algum lugar, até hoje não recuperei, mas eu me lembro que naquele discurso, por ser tão jovem e me achar tão imerecedora, imagine, de paraninfar a turma das fonos, eu me lembrei de um... Não era um sermão, mas de uma fala do Rabino Henry Sobel, o grande Rabino Henry Sobel, né? Não sei até que ponto os jovens souberam do Rabino Henry Sobel. Se ouviram alguma coisa demeritória ao final da vida dele, quando ele não era mais ele mesmo, e já estava perdido em algum caminho ali da memória dele, esqueçam isso. O Henry Sobel foi grande. Ele foi um grande brasileiro, aliás, grande brasileiro. Ele falava com sotaque até o final da vida, me chamava de querida. E o Rabino Sobel, uma vez, nessa preleção, ele fez referência aos vitrais de Marc Chagall, um grande artista judeu do século XIX, e ele disse que, elogiado pela arte dos vitrais, o Chagall disse que não era mérito dele, mas da luz que esses vitrais refletiam, que toda a beleza daquilo que ele tinha feito era nada mais do que o reflexo de toda aquela luz, né? Nossa Senhora, eu disse isso às fonos, porque aquelas meninas todas estavam refletindo em mim. Imagine, paraninfa, nos meus maus 40 anos, eu não tinha 40 anos, acho, ou mal tinha 40 anos. E hoje eu sinto a mesma coisa, eu precisava voltar aqui ao Sobel e voltar a Marc Chagall, né? Dizer, sem dúvida alguma, se eu brilho hoje, se eu sou objeto de tantas homenagens, tanta deferência, tanto reconhecimento, tanto carinho, tanto respeito, os jovens hoje me tratam com um respeito, isso significa que os professores deles levaram eles a sentir isso comigo, não foram meus alunos, não conviveram comigo, né? Com certeza eu me sinto mais uma vez como aqueles vitrais que refletem a luz que não está em mim, mas que vem de vocês para mim, né? Eu acho que essa é a melhor imagem para traduzir os meus agradecimentos a essa homenagem de hoje. 2 palavras sobre política acadêmica. Eu não sei se esse percurso dá uma ideia para os jovens de hoje que militam em tantas causas, né? Mas houve também, ou há também, e foi assim que eu cresci, me desculpem, né? Era muito perigoso fazer militância nos anos 60 e 70, alguns colegas mais audazes nesse sentido fizeram, eu sempre preferi fazer a minha militância em sala de aula e através desse projeto de historiografia da linguística brasileira. Quer dizer, de colocar a linguística brasileira no eixo de reflexão, né? Na história das coisas. Não, nós não ocupamos o centro das atenções, mas nós aqui fizemos coisas. Por que foi assim? Por que não foi assado? Por onde é que a gente foi, né? Mas essa linha de pesquisa, então,
ela se inaugura com propósitos bastante formalizados, que continuam até hoje, e que estiveram no cerne de todos os outros grupos dos quais o SEDOC participou, que se agregaram também ao SEDOC, nós fizemos 1000 coisas, mas o principal aqui era retomar a questão da emergência da disciplina linguística no Brasil e as suas relações com outras disciplinas. Era caracterizar nossas metalinguagens, era estabelecer os problemas, a recorrência de problemas, a escolha dos referenciais teóricos e os materiais privilegiados de estudo. E, sobretudo, naquele momento, e a Taliba coloca isso de novo, isso quer dizer, não está resolvido ainda, pessoal, a questão das esferas de influência e de originalidade e especificidade de uma produção linguística brasileira. Não para ser melhor ou maior, mas para fazer parte da reflexão. Né? Quer dizer, quantas vezes recentemente eu apontei, espero que isso não vire um nacionalismo ingênuo da minha parte, preciso até refletir sobre isso, até que ponto, mas eu apontei ao fazer a história da linguística do Brasil, a história da linguística para os nossos alunos iniciantes, muitos entram na linguística pela porta da história, da disciplina e das ciências, né? Parece que nós não fizemos nada. Quer dizer, em 500 anos, mesmo antes do Brasil, né, na ideia de Brasil, não é possível que a gente não tenha feito parte dessa história. Né? De alguns capítulos, a gente tem que entrar e trazer para nós, comparativamente, contrastivamente, essa questão. Né? E a proposição de uma periodização para os estudos linguísticos do Brasil do século XVI ao XX. Né? E tratava-se ao mesmo tempo, então, eu já mencionei, vou rapidamente, de criar condições para uma linha de pesquisa acadêmica. Né? Foi assim que a gente montou uma biblioteca, que a gente instituiu a disciplina linguística, primeiro na pós-graduação e depois na graduação, e criou um centro complementar ao Departamento de Linguística. Os projetos vieram na sequência, foram muitos, alguns coletivos, alguns da Ampol. Me recorda, claro, o Primeira Pessoa do Singular, que eu retomei esse ano, sempre menciono, a jovem Júlia Lourenço, pós-doc da Universidade de São Paulo. Nós vamos fazer uma leitura da linguística brasileira agora, com uma epistemologia feminista. Não militante. Eu deixo a militância para a jovem Júlia Lourenço, eu ainda sou historiógrafa da velha guarda. Para mim, os meus textos têm que ser descritivos, interpretativos, sim, mas não militantes. Né? Mas a jovem Júlia, ela faz parte dessa epistemologia feminista, então depois ela puxa a brasa para essa sardinha, mas a gente retoma esse Primeira Pessoa com um projeto agora de ver pela perspectiva das mulheres. Toda fala minha, eu faço isso em público, aí eu não deixo as pessoas negarem, mas já está aqui o pedido para a turma da PUC me ceder um material sobre a Madre Olívia, que com certeza fará parte desse elenco, né, das mulheres do Brasil, da linguística dessa perspectiva, dentro do projeto Primeira Pessoa. Elas fizeram esse trabalho com a Madre Olívia, sem dúvida alguma, uma das pioneiras da linguística no Brasil. Eu tenho alguma correspondência da Madre Olívia com Eugênio Cossério. O organizador do acervo em Tübingen me cedeu algumas dessas cartas, algumas vieram da Madre Olívia, eu não sei até que ponto há mais, eu não cheguei a ir para Tübingen, um pouco a minha aposentadoria e um pouco depois a pandemia me impediram de ir lá, fuçar nesse arquivo, mas já está aqui, tem meu pedido formal, as meninas do IPPUC que façam parte, ou façam um texto, ou refaçam um texto, teremos tempo de organizar isso, né? Mas, enfim, a questão da diversidade das línguas do Brasil, toda a chamada linguística missionária, ela entra aqui, todo o interesse sobre as outras línguas do Brasil ou da América Latina, toda essa temática, ela acontece não só no GEL inicialmente, mas também na Ampol em 95, na UFAL em 2000, tudo por provocação da Taliba. A UFAL também. Ele coloca nas minhas mãos um projeto de historiografia, vai lá, Cristina, e nós fizemos um encontro belíssimo em 2002, em Costa Rica,
sob a presidência da Taliba. Eu tenho essa foto, hein, Neuzinha? Você está lá no gargarejo, Sedoca está também. Nossa, foi um encontro maravilhoso aquele. Igual aquele nós não conseguimos fazer nunca mais. Tentamos, mas não conseguimos. E com certeza também por sugestão do Ataliba, eu ensaiei um grupo na Abralim. Faltou fôlego, faltou tempo. Eu lembro da Dieli nesse encontro da Abralim, né? De historiografia da Abralim. Mas olha, como eu imaginei, o Ronaldo continuou, né? Quer dizer, o fôlego que faltou aqui, o Ronaldo, o Leonardo, outros que o Ronaldo com certeza dirá, comandam hoje, são a referência da disciplina nesse grupo da Abralim. Não posso esquecer também o SEDOC, coordenado hoje pela Olga Coelho, também foi aluna nossa no SEDOC, a SEDA também foi emprestada para nós um tempão, e promoveu milhões de coisas. A SEDA vai se lembrar dos boletins, do primeiro número. Meu Deus, eu não sei como é que a gente tinha energia para tanta coisa, mas a gente fez. A SEDA foi um trator, uma força extra para que a gente fizesse todos aqueles boletins, aquela revista piloto do GEL e assim por diante, né? Bom, daí para a nossa experiência internacional foi um pulinho, né? Quer dizer, da UFAL, eu entro, desde do meu doutorado, eu entro no ambiente do ICOS, das conferências internacionais sobre the Language Sciences, International Conferences on the Language Sciences, e a partir de 2000 também no grupo da Linguística Missionária do Horto Soares, 2004 foi em São Paulo. Bom, o tempo dirá no que vai dar tudo isso, mas eu acho cedo para concluir esse trabalho todo. A gente se institucionalizou, a historiografia hoje não só na Universidade de São Paulo, não só na PUC, mas ela é uma disciplina institucionalizada em nível de graduação e pós-graduação em várias instituições do país, né? E eu tenho insistido aqui e ali no papel que os linguistas e os historiógrafos da linguística realizaram e ainda estão por realizar. Eu acredito que o nosso interesse pela história da disciplina e das nossas tradições de pesquisa, ela só se tornou viável no momento em que nós conseguimos superar certos processos internos de autoafirmação profissional que caracterizaram o tipo de institucionalização das ciências na linguagem do país. E para isso valem os projetos coletivos, né? O grande organizador da linguística brasileira, sem dúvida alguma, é a Taliba de Castilho. Ele consegue reunir mais de uma geração em projetos coletivos, outro eixo aí do interesse do GPPUC, porque o GPPUC faz esse papel duplo, pela língua, pela história da língua e pela história da linguística. E o Ataliba, sem dúvida alguma, entra na historiografia, em diálogo muito com a gente do SEDOC, e entra também em diálogo com outros grupos que fazem história da língua, né? Os grupos da história do português do Brasil, a história do português de São Paulo, sem dúvida alguma, reuniram em torno de uma temática vários linguistas do país todo. E eu acho que isso é que faz com que a gente passe ou ultrapasse aquele complexo que a gente tinha, meio de vira-lata, né? Puxa vida, a gente é tão modesto, deixa que a gente dá a nossa... Não! Né? De repente estão os alemães aí fazendo projeto com a gente, organizando projeto com a gente. Eu mesma entrei a Taliba nesse grupo aí, né? Pelas suas mãos sempre, vocês veem que não é por acaso, né? Quer dizer, nós estamos com os alemães, com o Johannes Kabatek, e essa turma de Tübingen, agora de Zurich, conversando também com os grupos de estudo do português enquanto língua histórica, né? Bom, para finalizar mesmo, né, eu acho que o que eu disse nesse memorial, de 10 anos atrás já, um pouco mais, né, é que naquele momento me parecia, e hoje mais ainda, que o Brasil parece ter redescoberto o Brasil, né? Eu acho que nós estamos no momento, essa geração de hoje
que pega todo o campo institucionalizado, que é atraído pela história das línguas do Brasil e também das ciências da linguagem no Brasil. O mundo é deles hoje, né? Essa geração aí, Ronaldo, cadê a meninada aqui? Leonardo e outros. Olha, eu vou pedir milhões de perdões que eu não reconheço o nome, mas com certeza estão bem guardados, né? Pelos grupos a que pertencem, né? E eu deixo o meu pequeno desafio aqui, né? Se esse interesse crescente, esse interesse que eu vejo hoje em várias instituições do país, se ele não for acompanhado por projetos coletivos, bem definidos, né? Medidas sólidas, de estudo sólido, de pesquisa de dados, pesquisa séria, e, ao mesmo tempo, voltado para a formação desses jovens todos pesquisadores, eu acho que sem isso, que a geração, a Neuzinha, a Borges, a Taliba, eu e vários outros colegas, Ricardo, temos procurado implantar, eu acho que isso nós não vamos mudar o modelo. Quer dizer, esse desafio da Taliba só vai acontecer se a gente também desdobrar o nosso esforço para a formação de jovens pesquisadores, com esse pensamento brasileiro no meio do pensamento da América Latina e de outros centros ainda mais avançados, entre aspas, de pesquisa linguística. Eu acho que se isso não for feito, né, nós corremos o risco de, mais uma vez, reproduzir essa ciência do descartável. Não vale mais lá, então não vale mais aqui. Vale sim. Jovens coleguinhas estruturalistas, tem muita descrição estrutural para fazer ainda nas línguas do Brasil, né? Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de reproduzir essa ciência, e o principal, a gente corre o risco de não desfazer nunca essa reputação de seguidores da última moda dos centros geradores de ideias e pesquisas linguísticas, de onde elas vierem. Então, está aqui meu recado, obrigada. Mais uma vez, um espaço nobre em que eu posso dar o meu recado e renovar minhas esperanças nos jovens que eu ajudei a formar e que eu vejo hoje ajudam a formar outros jovens e assim por diante. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muitas palmas para a Cristina Altman, sempre. E eu só quero dizer uma coisinha bem rápida, porque depois eu passo para o seu pupilo. Você falou de uma época que era uma boa época, que a gente tinha verbas, Cristina. Então, nós tínhamos verbas fáceis, era fácil da gente trazer as pessoas que nós trouxemos juntas para fazerem aqueles encontros de historiografia da linguística, né? Foi muito boa a época, mas essa época, infelizmente, acabou. Talvez agora ela volte, porque a gente pode fazer virtual, né? Fazer, não é virtual que a gente fala, é digital, segundo a Mônica me orientando, é digital. Então, a gente pode até voltar a esse momento, mas naquele momento foi muito bom mesmo, e você foi uma das que me disse assim, você é um embrião de historiógrafa, né? Naquela época em que eu defendi meu doutorado em 87, e ali você falou isso para mim, foi 87. Então, Cris, eu nem sei como te agradecer de você estar aqui, de novo, porque eu sempre fico muito feliz quando você começa a recordar algumas coisas das quais eu participei e que você me incentivou muito para eu estar falando disso, né? E quando você diz Ronaldo e alguns nomes, quem está aqui também é o Leonardo Kautner. Ele é o presidente da comissão da Abralim. E ele está aqui também, né? Da comissão de HL na Abralim, da historiografia da linguística na Abralim. Então, são jovens, esses jovens que você está falando, que é a meninada de 40 para baixo, né? Que está aí mesmo para fazer esse agito. Cedinha, a querida também, onde já fala dentro do seu nome, Borges, meu querido, e todos os outros queridos. Ronaldo, então, agora com a palavra. Bom, eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou duro na queda, mas eu estou um pouco emocionado, então vamos ver se eu consigo aqui um pouco falar alguma coisa. Na verdade, é para falar um pouco do livro, né, que eu e Neuzinha, que a Neuzinha, nós organizamos, e
e é bastante importante, eu acho, que a gente tenha conseguido aqui nessa comemoração do grupo, que a Neuzinha vem coordenando há 25 anos, que a gente tenha conseguido esse momento tão especial da historiografia, que é com a professora Cristina, com a professora Taliba, porque é um pouco a imagem que a gente tentou dar no livro, né? O livro que saiu em 2020, ele é disponível, acho que é uma das coisas mais bacanas que eu gosto do livro, é que ele é disponível gratuitamente pelo site da Editora Parábola para todos que tiverem interesse nessas questões. No momento em que eu tive um pouco a ideia de fazer uma homenagem à professora Cristina, que eu devo tudo da minha vida acadêmica, de fato, foi uma convivência praticamente diária de 1997 a 2007, né, do comecinho de uma iniciação científica até a minha conclusão do doutorado. Depois, é claro, as questões profissionais, eu indo para outra universidade, enfim, a gente não teve um contato tão intenso, mas um contato que nunca deixou de existir. Então, ela sabe do quanto eu sou profundamente grato a ela e o quanto eu, sem nenhuma vergonha, sigo os passos, segui o caminho que ela fez, fui estudar com o Swigers, que também virou uma grande luz assim, na minha carreira acadêmica. Então, eu achava que precisava ter uma homenagem, que eu gostaria de fazer uma homenagem para ela, pela importância que ela tinha tido para a historiografia da linguística, naquele momento em que ela decidia, pelo menos, se afastar das atividades burocráticas do ensino e de preencher papéis, enfim. E eu chamei a Neuzinha, eu falei, olha, Neuzinha, vamos fazer isso aqui? A Neuzinha, na época, ficou um pouco assustada, eu falei, não, vamos fazer que dá. E aí eu pensei, acho que todos nós temos as nossas características que podem ser também defeitos. Eu sou um pouco obcecado por manuais, e eu disse para a Neuzinha, mas eu queria fazer uma homenagem um pouquinho diferente, eu queria que fosse um manual de historiografia da linguística, porque eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande que eu realmente não vejo pode parecer pretensioso, mas a pretensão, pela fala da professora, está liberada um pouquinho. Eu não vejo muito em outras tradições fora do Brasil essa busca pelo manual, por organizar um manual. E o manual é sempre uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo, ele pode empobrecer, no bom sentido, algumas reflexões, simplificar algumas reflexões, mas ele também tem uma vantagem, que é chamar a atenção para uma área e para uma pesquisa. Então, eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu queria fazer um manual. E, como eu queria fazer com a Neuzinha essa homenagem, eu pensei de imediato na tese de livre-docência da professora Cristina, que se chamava Questões em Historiografia da Linguística. E a tese de livre-docência da professora foi um dos momentos em que nós mais estivemos próximos, porque eu fui secretário da professora na época, quase que diariamente eu ia para a casa dela, o que para mim era um encanto, porque não só a admiração intelectual foi ficando mais próxima, então eu olhava fascinado os livros, falava, nossa, ela tem isso aqui, ela tem isso aqui. Então foi um momento da minha vida também muito importante, e eu queria resgatar isso, que tinha um significado para mim. E aí eu propus para a Neuzinha, vamos fazer um manual, correndo todos os riscos, né, do manual, mas eu falei, vamos fazer um manual, porque eu acho que ele é uma porta de entrada importante, e a gente vê, principalmente hoje, pelo trabalho do Leonardo na comissão da Abralim, que a gente tem atingido muitas pessoas, e até por esses manuais que a gente tem feito. A organização assim que o Leonardo tem feito na Abralim, e o mérito é, de fato, todo dele, da organização dos cursos, enfim. Nós tivemos um curso de introdução à historiografia da linguística que teve 291 participantes.
Então, acho que, de alguma maneira, a gente está fazendo um eco a todo o movimento que a professora Taliba provocou a professora Cristina e ela implantou. Isso é um eco. Claro que nós não vamos ter 291 historiógrafos, mas foram 291 pessoas ouvindo sobre historiografia e pessoas dizendo que nunca tinham ouvido antes, que caminho de pesquisa interessante, enfim. Então, o livro ele tem um pouco a relação com esse momento que eu acho muito especial, que a gente não pode deixar passar. Acho que a fala da professora no final é um pouco alerta para nós, assim, não pode deixar esse momento passar na euforia da coisa, sem que isso traga, de fato, algum resultado mais concreto no futuro. É um pouco esse resgate. E, para o livro, na verdade, a gente tinha pensado em, além de ser um manual, eu achava importante que tivesse a presença de pessoas que tinham participado da vida acadêmica da professora Cristina. Aí eu falei, Neuzinha, o que você acha da gente fazer essa lista aqui? Aí foram infindáveis e-mails e convites com todas as respostas mais generosas possíveis. Eu comentei isso por e-mail com a professora. E o livro, para quem não conhece, ele se inicia com o que a gente chamou de tábula gratulatória, que, na verdade, é uma ideia do professor Konrad Kerner, que ele falou, olha, mas por que vocês não fazem essa tábula? E aí a professora Taliba está ali, a Mercedes está, o livro tem, do meu ponto de vista, essa falha imensa de não ter a Mercedes aqui. Ela sabe que ela deveria estar nesse livro aqui, ela não poderia ter ficado de fora do livro de jeito nenhum, mas as circunstâncias da vida, enfim, mas ela está na tábula gratulatória, e aí a gente conseguiu organizar um livro que fosse da Cristina, com a tábula em que há pesquisadores dentro da historiografia, como Konrad Kerner, há pesquisadores importantíssimos no Brasil, como a professora Taliba, há pesquisadores que participaram da trajetória acadêmica da Cristina fora do Brasil, e também conseguimos 2 textos de homenagem do Pierre Suigers e do Otto Svartes. Na verdade, a ideia de fazer essa homenagem na primeira parte, ela veio, e a segunda parte e a terceira parte do livro, ela se compõe, de fato, dessas questões em historiografia. E aí a gente tentou pegar os temas com os quais a Cristina foi trabalhando. Eu estou oscilando aqui entre Cristina e professora, mas eu sempre chamo a Cristina de professora, mas, enfim, eu estou oscilando aqui um pouquinho, que foram os temas com os quais a gente sempre conviveu, aprendendo historiografia com ela, porque a gente aprendeu a fazer historiografia com a professora Cristina Altman. Então, são os tradicionais temas. A questão do argumento da influência, que tem um texto do Ricardo que está aqui presente, a questão dos princípios do Kerner, que foi feito pela Nancy, a questão da historiografia e a sua relação com a história do ensino de língua, que acho que a principal característica do grupo da Neuzinha, a questão dos parâmetros internos e externos. A gente colocou também a questão da metalinguagem num texto belíssimo da professora Maria Carlota Rosa, e também uma terceira parte em que a gente falaria das confluências da historiografia da linguística. E aí a gente teve a presença, que não poderia deixar de faltar, do Borges, que fez toda uma reflexão sobre a relação entre a historiografia da linguística e a filosofia da linguagem. O Beccari, que tem feito trabalho já com orientandos também, fazendo um resgate da tradição clássica, mas com um olhar historiográfico. O Leonardo e o Eduardo, da Universidade Federal da Paraíba, com toda a reflexão que eles têm a respeito da gramática, do pensamento brasileiro gramatical e também das questões de ensino de gramática. Então, eu acho que a nossa ideia, minha, da Neuzinha ali no caso, era oferecer um manual para que ele representasse um pouco a continuidade das aulas que a Cristina deu para todos nós. E é isso que a gente queria ressaltar hoje
nesse momento. Eu fui menos racional do que a professora mencionou, porque, de fato, eu estou muito contente assim, que a Neuzinha colocou o professor Ataliba com a professora Cristina numa questão... Foi muito feliz esse encontro aqui. E só para encerrar, a professora falou do SEDOC, eu tenho todos os boletins aqui. Um que foi em homenagem à comemoração dos 10 anos do SEDOC, eu magro aqui do lado da Olga, eu já fui bastante magro. Tem o boletim de 2001 em homenagem ao professor Ataliba, que esse aqui acho que foi lançado na Ampol. Esse aqui, a gente também foi para a Ampol carregando caixas dentro de um ônibus. Eu fui carregando essas caixas e cuidando das caixas dentro de... Eu já andei de ônibus de viagem, hoje em dia eu não ando mais, mas eu já andei carregando todas essas caixas do boletim aqui em homenagem ao professor Ataliba, que foi lançado lá no encontro do GT da Ampol. Acho que era isso, Neuzinha. Eu realmente fiquei muito contente assim, com esse evento que você organizou. Aí acho que o grupo comemora os seus 25 anos aqui de uma maneira muito especial. Isso, Ronaldinho, você tinha mesmo que falar, porque, sem dúvida nenhuma, quando eu conheci você, foi justamente numa ocasião em que a Cristina nos convidou para um evento que ela estava organizando na USP, e você foi um mestrando que foi falar. E aí eu disse, nossa, mas que menino interessante, né? E você era um menino, porque eu também era uma menina, mas uma menina mais velha, né? Você era um garoto. E aí eu disse, nossa, esse vai, né? E ele foi ser meu colega no Mackenzie, e isso se transformou numa grande amizade. E além da amizade, a gente está trabalhando junto, e o Ronaldo é uma pessoa que tem muitas ideias, ele é uma pessoa que está muito voltado para a pesquisa, como você sabe, Cristina, porque ele deve ter sido sempre da mesma maneira, né? Sempre deve ter sido assim, arrojado, e ele, então, é uma pessoa que eu sinto muito prazer de tê-lo no grupo, e eu e a Nancy aproveitamos bastante disso, e todo o grupo, né? Porque ele nos ajuda muito, e os livros que ele está lançando, a gente vai lendo todos os livros, enfim, nós estamos aí no caminho por conta de Cristina Altman e seu pupilo Ronaldo Batista, né? Então, eu passo a palavra para a Nancy para ela fechar a nossa tarde agradável aqui, não é? E a gente fica muito feliz mesmo, como todo mundo disse, ter o Borges aqui, eu também achei uma delícia, Ricardo, todo mundo que está aqui, eu fico muito feliz, né? E se eles quiserem também falar, eu acho que a gente pode abrir a palavra antes de se fechar, né? Se vocês quiserem fazer plateia, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês estão aqui, também podem agir, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos todos juntos aqui para falar, não há problema nenhum. Depois que vocês falarem, a Nancy fecha o nosso evento, que já está sendo muito feliz. Ninguém quer falar? Eu quero agradecer. E também fiquei feliz em saber que o Ronaldinho carregou caixa, porque eu também estou nessa ainda, viu, Ronaldinho? Então, meu futuro vai ser bom. Parabéns, obrigada, Neuzinha, Nancy, por essa grande oportunidade. Beijinhos. As caixas ela carregou para o IP, viu, pessoal? E já foi na boleia de caminhão, não se esqueçam. Alguém quer a palavra? Dona Neuza, eu só queria agradecer a você e cumprimentar pelo grupo que você formou aí. Que bom saber que tem mais gente trabalhando. Eu já tinha algumas informações, mas não tantas quanto essas que a Cristina deu. E se pudesse me dar só um minutinho, eu queria dizer o seguinte: a Cristina citou 2 vezes a professora Ângela Vaz Leão. Uhum. Eu não sei se vocês sabem, ela foi a primeira presidente da Abralim. Uhum. E ela tem uma memória terrível, ela está fazendo 100 anos este ano. E, inclusive, o ano atrasado, eu entrei em contato com ela para obter algumas informações sobre quando ela foi presidente da Abralim, e saiu um livro de comemoração a essa associação, ela tendo sido a primeira presidente. Eu fiquei impressionado, se me permitem esta referência familiar aqui, porque ela falou, olha, eu me lembro quando você fez aquele seminário de linguística lá em Marília, de onde surgiu a ideia de fundar o GEL e a Abralim, e aí eu fui almoçar na sua casa, e as suas gêmeas eram novinhas ainda, e a Célia fez um jantar lá para nós, e era lagarto recheado. Olha! Meu Deus do céu! Ela lembrou até da comida.
até da comida. Ela falou, olha, tudo bem, eu vou acertar suas coisas aí, da Abralim que você está pedindo, mas é o seguinte, o ano que vem você vem aqui na minha festa para comemorar os meus 100 anos. Acontece que, só para os colegas mais novos virem que a linguística parece que agrega uma certa longevidade a todos nós, né? Então, isso é uma boa notícia. Claro que com esse problema da PET, ela não pôde fazer. Mas, Neuzinha, muito obrigado pelo convite. Foi tão bom estar com vocês essa tarde, escutar de novo a Cristina, escutar você, o Ronaldo e todos os colegas. Muito obrigado. E felicidades aí no seu grupo. Logo, logo vai estar fazendo 50 anos. Quem sabe? Quem sabe, professor Taliba? Quem sabe? Professora? Eu não posso perder a oportunidade para o meu livro em elaboração sobre as mulheres no Brasil, a Talibã. Vamos ter que escrever sobre a Ângela Vaz Leão. É verdade. Já estou pedindo para você em público. Sim. Nós já estamos comprometidas com você, pode deixar. Sem dúvida que temos que fazer essa homenagem à Ângela. Não sei se vocês sabem, ela que fundou a Faculdade de Letras da Federal de Minas, depois ela foi para a PUC, quando se aposentou, fundou a pós-graduação lá. Ela já tinha antes aquele CEALI, que era encontro para professores que estavam na atividade, fazendo cursos de especialização nas férias, iam professores de várias partes do Brasil lá. Ela foi uma pessoa, um trator. Ela fez muitas, muitas coisas. Tem razão, vamos homenageá-la. Vamos mesmo. Quem é que queria falar? Olha lá, quem queria falar? Oi, querido. O Mário quer falar e o Ronaldo quer falar. Diga, Mário. O Mário queria falar antes, depois eu falo. Fala, Mário. Eu fico feliz de saber que o Ronaldo também é batista, porque eu sou batista. Isso é um bom sinal. Brincadeiras à parte, professora, eu quero agradecer, mesmo não sendo aí membro desse grupo, vocês mandam os convites para mim e eu sempre procuro estar presente, porque eu tenho aprendido bastante com vocês. Agradeço demais, quero deixar isso registrado aqui também. Obrigada, Mário. Aí vamos lá, Ronaldinho. Não, eu queria pedir para a professora falar um pouquinho, fazer uma propaganda do livro dela, que eu estou ansioso, que eu sei que sai em setembro, pela Parábola. Eu dei uma fuçada com o Marcos, porque eu queria ver se a gente conseguia, mas aí o livro só sai em setembro, pelo que ele me disse. Eu queria que você fizesse uma propaganda aí, falasse para a gente um pouquinho do livro, que eu acho que está todo mundo mais do que ansioso. É mesmo, né? O livro se chama A Guerra Fria Estruturalista, e foi um tema que eu também revi recentemente por conta de uma fala na Abralim, do Abralim ao vivo. Eu achei que esse tema resumiria muito do que eu já fiz e muito do ideal da historiografia que nós todos imaginamos. E ele sai agora na forma de um conjunto de textos, a partir justamente de algumas das questões de historiografia linguística. Ele sai em setembro pela Parábola. O Marcos Marcionilho está muito empenhado nisso, e ele vai tentar publicar os documentos, alguns dos documentos, pelo menos, com que eu trabalhei, no original. Tem vários problemas ainda, não vou antecipar quais, mas foi a ideia do Marcos introduzir no livro não só esse conjunto de textos, né, que eu revi, alguns foram mixados, outros ampliados, outros revistos, mas por conta disso ele vai tentar. Então, Marcos, já estou falando em público que você vai tentar, e vamos ver se você consegue, e aí o livro vai sair realmente muito bom, porque aí ele sai com uma fonte documental também para consulta, né? Como diz o Ronaldo, deve sair em setembro, uma ótima oportunidade para eu divulgar o livro. Muito obrigada, Ronaldo, e ao Marcos Marcionilho também, e ao Borges, que foi a primeira vez que chamou minha atenção para o Marcos Marcionilho, foi realmente o Borges. Então, foi uma feliz coincidência agora, estávamos todos juntos aqui. Vocês veem como é que a coisa acontece, né? Olha o Leonardo aí agora. Leonardo, algum dia você vai estar aqui no lugar dos velhos e nós vamos querer ver
Vai demorar um pouco, mas vai estar, isso mesmo. Ele já Mas tá no vai caminho. estar, Leonardo. Vai. Já está no caminho, quer dizer, ele está no caminho. Já está no caminho, É exato. isso. Ricardo, Neuza. oi. Oi, sou eu. Fale, querido Borges. É assim, rapidinho, só dizer que eu não podia deixar de participar dessa homenagem à Cristina. Todas as homenagens à Cristina, eu sempre vou estar presente. E eu queria aproveitar para fazer também uma propagandinha. Vamos lá. Ótimo. Não sei quando vai sair, mas a editora da UFPR está produzindo uma tradução do francês do discurso preliminar do François Tirot, que é considerada a primeira história da gramática, a mais antiga. É de 1796, e até onde eu sei, não tem tradução para nenhuma língua, a não ser o original francês, obviamente. Nossa, que beleza! Bom saber. Muito bem, vamos aguardar essa beleza que vai sair aí com você. Eu tenho impressão, porque a editora da Universidade Federal do Paraná também está me devendo a minha história da gramática, e eles estão me enrolando, e eu imagino que eles estejam esperando uma homenagem que vai ser feita para mim, enfim, em novembro, para fazer o lançamento tudo mais ou menos na mesma época, suponho. Então, espero que esteja pronto, porque já está em andamento, está em fase de revisão o texto do Tirot, que é curtinho, tem umas 100 e poucas páginas apenas, então é um livrinho curto. Mas você poderia avisar para a gente, então, essa ocasião, você poderia dar uma avisadinha para a gente que está acontecendo. Claro. Não deixe de lembrar de nós. Claro. Tá bom, já há divulgação. É um ex-orientando meu, que trabalha basicamente com o século XIX, o Márcio Renato Guimarães, que resolveu realizar essa homenagem durante um encontro de filosofia e história da linguística. É um workshop que vai ser o segundo agora, e que vai ser em novembro, na primeira quinzena de novembro. E aí eu suponho que por essa época que saia esse livro do Tirot. É muito interessante, porque o Tirot traduz o Hermes, do Harris, do James Harris, para o francês em 1796. E ele, apesar de ser o tradutor, ele discorda radicalmente do Harris. Então, ele escreve um discurso preliminar onde ele corrige todos os erros e funciona como uma espécie de resenha do Harris, inclusive. Ele tem uma carta inicial e depois o discurso preliminar, e aí ele corrige todo o Harris. E como o Harris, como bom inglês, não cita nenhum francês, nem Port-Royal, nem ninguém, 2/3 do discurso preliminar é falando da linguística, da gramática francesa. Tá? Então, é muito interessante. E ele faz uma história que começa lá nos gregos e chega até o Condillac, que é contemporâneo, praticamente, do Tirot. E esse texto, que tem autonomia tanto em relação ao Harris quanto em relação a outros textos gramaticais, é considerada a primeira história da gramática a ser escrita. Só existe uma edição em francês, feita pelo André Joly, nos anos 70, em 1970, inclusive, e que foi reeditada em 2004, mas é exatamente igual. É uma editora que faz aqueles clones, né? É uma outra editora que fez um clone dessa edição de 70 e que eu saiba é a única publicação desse texto.
e agora vai sair em português essa tradução. Eu acho que é interessante. Tá? Com certeza. Eu fiz a tradução e uma introdução, juntamente com um colega da universidade, também aposentado, que é o José Luiz da Veiga Mercer. Fizemos esse trabalho e espero que ele seja divulgado até novembro, por aí. Muito bom. E parabéns, Cristina. Fico feliz pela homenagem e por ter participado desse caminho, ao menos em parte. Obrigado. Obrigada, Borges. Mais alguém quer a palavra? Ricardo. Ricardo quer falar. Fale, Ricardo. Depois você me inscreve, Neuza. Tá. Quem quer falar? É a Taliba. Depois Ô, professora Taliba, claro, meu Deus do céu. Então, depois do Ricardo. Não? Não, depois do Ricardo. Depois do Ricardo, então. Depois do Ricardo. Isso, obrigado. Tá bom. Eu só quero daqui enviar o meu abraço carinhoso para a Cristina, por mais essa homenagem merecidíssima, dizer que também fiquei muito honrado em participar desse livro, tá? Com uma pequena contribuição. E já que estamos aqui no momento das propagandinhas, eu quero convidar a todos para ler o número especial da revista Confluência, que acabou de sair agora em junho, e que tem, por sinal, um texto maravilhoso da própria Cristina, tá? E também uma contribuição da Neuzinha e da Nancy. Então, eu convido a todos a ler a Confluência e também quero aqui renovar os meus parabéns à Cristina por mais esta homenagem, né, em face dessa carreira maravilhosa que ela construiu e, portanto, é merecedora de todos os aplausos. Tá? Vai daqui o meu beijo carioca para a Cristina. Muito bem. Obrigada, Ricardo. Você é sempre muito gentil e é isso mesmo, todo mundo tem que ler o Confluência. Vamos lá, professora Taliba, pode dizer. Eu estou na fila dos lançamentos da propagandinha, tá bom? Vamos lá, ótimo. Construção do texto falado. Primeiro é a série da gramática do português falado, a parte de consolidação, que saiu, então, pela editora Contexto em 7 volumes. Este é o primeiro volume, que é a construção do texto falado. E daí vai até chegar a fonética e a fonologia. E depois de um outro projeto também, eu queria aproveitar para dizer a vocês que aquele projeto da história do português brasileiro também já terminou a sua fase de consolidação e saíram 10 volumes, falta mais um. Esse que eu tenho aqui é o do Hilari com o Basso, que trata da história semântica, ou semântica histórica, o primeiro livro no Brasil sobre semântica histórica, que esses 2 colegas organizaram. Então, aqueles que quiserem a lista completa, é só mandar um e-mail para mim, é a taliba@ual.com.br, e eu terei muito gosto em mandar a lista para todos vocês. Muito obrigado, Neuza. Opa! Vamos mandar o e-mail para o senhor, com certeza. Nancy, pode finalizar, então, mais alguém quer falar? Nancy, pode falar. Você não vai falar? Eu estou falando para você falar. Eu já falei tudo que eu queria, estou tão emocionada, que eu fiquei muito, muito, muito contente mesmo com o professor Taliba, Cristina, e todos vocês que estão aqui sempre prestigiando o grupo e sempre trabalhando com a gente no grupo, então isso é muito bom. Leonardo, também fiquei muito feliz com a presença dele, todos os 2 Leonardos, não é? E, enfim, todos os colegas que estão aqui trouxeram para mim muita alegria hoje. Muito obrigada mesmo. Não, eu perguntei se a Seda não quer falar. A Cedinha quer? Desculpe, eu não vi, Seda. Não, ela não quer, eu quero que ela fale. Eu tinha posto uma mãozinha. Eu posso? Claro. Cris, obrigada por tanta aprendizado, né, que a gente teve, que eu tive com você nesse percurso de institucionalização da historiografia da linguística no Brasil, um percurso de muitas madrugadas trabalhando juntas, fazendo livro,
fazendo cartazes, fazendo exposições, recebendo Marta Lujan e outros, fazendo festa do GEL, na sua presidência no GEL. É uma história muito, muito querida, muito linda e de muito trabalho. Eu só queria deixar um beijo grande e muito saudoso. Muito bom. Pronto? Sim, né? Ninguém mais pediu. Ninguém mais pediu a palavra. Eu Não. queria dizer que é emocionante estar aqui, porque se eu cheguei à historiografia foi pelas mãos da Neuzinha e da professora Cristina, que me recebeu lá na USP, né, quando eu comecei a fazer o doutorado em 1998, e eu cheguei bem assustada, porque era um universo bem diferente do que eu estou acostumada, né, com tanta gente forte, pesada, enfim, estudando, e assim, foi uma honra ser sua aluna, Cris. Eu queria agradecer muito, né? Essa homenagem é muitíssimo merecida. A Neuzinha sempre abriu as portas e eu acho que você me recebeu lá, assim, de uma forma muito calorosa, né? Muito querida, como disse a Seda agora. Foram, assim, anos de pesquisa e depois, de novo, você nos convidou quando a Neuzinha instituiu o grupo, né? Acho que a gente até conversou sobre isso outro dia, não, acho que foi na Unicamp, né, Neuzinha? A primeira vez que nós estivemos na Ampol, e você convidou, e Neuzinha me levou, enfim, é uma história mesmo longa e muito, muito bonita, como disse, né, a Seda agora. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que é uma honra para nós receber a professora Taliba, que falou, é bom ser lembrado, o professor jamais será esquecido, né? Assim como a Cris também, né? O Ronaldo, com quem eu tenho trabalhado mais de perto agora, e, né, todo mundo que faz parte do nosso grupo e que à distância, apesar da distância, a gente continua se encontrando, a gente continua produzindo, e a Neuzinha, que é a figura, né, maior de a nossa estrela, que de forma tão forte e presente e firme, né, vem conduzindo o grupo há 25 anos. Esses anos foram de muito aprendizado, eu engatinho perto dela sempre, né? Então a gente trabalha juntas, Marinês está aí, também se aposentou da PUC, continua conosco no grupo, a Sônia à distância, tem levado, né? E a historiografia tem frutificado porque vocês são fantásticos, né? Enfim, é uma honra, é um prazer, é uma festa lindíssima. Acabei de pôr a foto lá no Facebook e marcar vocês, tá? Porque não dá para não tirar a foto. Queria até pedir para todo mundo abrir a câmera para tirar outra foto com todo mundo, né? Porque o pessoal fica com a câmera fechada, enfim. Isso, todo mundo com sorriso, vamos lá. E está aí, por favor, abra a câmera. Olha lá, o Cassiano está lindo, vai, Cassiano, bem sorrindo, isso mesmo. O Everaldo também está bonitinho, vamos. Fátima, isso, Rodrigo, Adriana, muito bom. Vou bater a foto dessa primeira página, depois tem que bater da segunda. Vamos lá. O Mário não abriu a câmera. Mário. Ele deve estar preocupado com outra coisa. Passa essa. Tá, deixa eu um minutinho. Achou. Peraí. Só um minuto. Olha a Regina aí. Só um instante. Deixa eu virar a página. Um minuto, gente, para pegar o pessoal da segunda página. Pronto. Mais de uma foto, né? Porque é importante. É isso, Neuzinha. E saímos todos lindos, com certeza somos todos lindos, porque somos, né, professor Taliba? Saímos lindos porque somos, não é isso, professor? Isso mesmo. Então, olha, um beijo para todo mundo. Obrigada mesmo por estarem aqui. Vocês só trouxeram, assim, mais luzes para nós, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada para todos. Tchau. Obrigada, Ronaldo, Neuzinha, Taliba, Nancy, todo mundo. Todos os jovens aí. Um abraço, obrigado a todos. Borges. Beijo, pessoal. Beijo.